Eu queria convidá-los para que abram a sua Bíblia na Epístola aos Filipenses. Eu vou ler 3 versos do capítulo 1 e do capítulo 3. Filipenses capítulo 1 e o versículo 29. A palavra de Deus nos diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Versículo 6 do capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E o último verso, capítulo 13, o verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Na segunda-feira desta semana, dia 15 de setembro, nós completamos 140 anos do envio deste missionário, o primeiro missionário oficial à Europa. Seu nome? John Nevins Andrews. Amanhã, às 3 horas da tarde, todos vocês são convidados para poderem prestigiar a abertura da exibição que nós estamos fazendo no Centro White, aonde nós estamos ali apresentando ao público uma mostra sobre a vida e a obra de John Andrews. Eu queria agradecer toda a equipe do Centro White publicamente pelo envolvimento e a dedicação no preparo desta programação. Nesta noite nós vamos estudar a vida deste pioneiro. Eu queria que agora nós começássemos a entrar dentro da vida e da história deste homem. Andrews, ele nasceu em um pequeno estado no canto superior, aqui onde está, chamado Maine. É o último estado dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá. Esse mapa é exatamente da década em que ele nasceu, 1820. Ele nasceu numa cidade pequena chamada Poland, no estado do Maine. Na casa onde está localizado esse local, é evidente que não foi nesta casa, mas foi nesse local, em uma casa que foi construída exatamente nesse local. Andrews veio de uma família escocesa que chegou 18 anos depois do barco Mayflower. Portanto, eles chegaram aos Estados Unidos em 1638. Eram de uma família escocesa e eles chegaram para poder tentar a nova vida nesse país, nos Estados Unidos da América. Eram homens fortes, cortadores de árvores, e se dedicaram ao cultivo da terra nesse novo país. Andrews era filho de Edward e Sarah. Eram homens com mãos calejadas que trabalhavam duramente para poder sobreviver. Eles tiveram vários filhos e filhas. Dentre eles se destacam John Andrews e o seu irmão, que está aqui nesta foto, William. Andrews começou os seus estudos formais, mas aos 11 anos de idade ele se sentiu muito debilitado, fragilizado, e ele abandonou a escola. Estudando sozinho, ele se tornou um autodidata. E ele se destacou como um estudante solitário.
em sua pouca idade, o seu tio Charles, que era membro do Congresso americano, fez-lhe um convite, percebendo que ele possuía grande capacidade intelectual, e o seu tio lhe disse: John, eu quero lhe fazer um convite, uma proposta. Você vai estudar direito para ser um bom advogado, para trabalhar no Congresso americano e representar esta pátria perante todo mundo. Ele disse: titio, eu já tomei a minha decisão. Eu quero servir ao meu Jesus e permanecer ao seu lado até o final da minha vida. John Andrews, ele passou pelo grande desapontamento quando ele tinha 15 anos de idade. Esta foi a primeira prova de sua fé. Com 15 anos, ele enfrentou o grande desapontamento. Ele também se tornou um grande amante das Escrituras Sagradas. Andrews era capaz de ler a Bíblia em 7 línguas diferentes, dentre elas as línguas originais da Bíblia. Ele amava tanto a Bíblia e estudava tanto a palavra de Deus, que um certo dia um jovem chegou a ele e perguntou: escuta, John, é verdade que você sabe toda a Bíblia de cor? Ele disse ao seu amigo: olha, eu não posso garantir que sei toda a Bíblia, mas se o Novo Testamento se perdesse, eu seria capaz de reproduzi-lo palavra por palavra. Ele tinha todo o Novo Testamento de cor na cabeça. Esse era o amor desse homem pela palavra de Deus, que foi uma bússola para conduzir a sua vida em todos os momentos, tanto nos momentos difíceis, quanto também nos momentos de alegrias e vitórias. E assim, John Andrews, aos 17 anos de idade, ele aceitou a mensagem do sábado, foi um dos primeiros a aceitar a mensagem do sábado. Ele e José Bates. E em 1850, ele começou a pregar e ele se tornou pastor em 1851. E em 1853, ele foi ordenado ao sagrado ministério pastoral. John Andrews logo foi percebido como um grande talento. E os líderes da igreja disseram: você vai trabalhar atrás da escrivaninha. Você vai escrever artigos e cartas para poder disseminar a verdade da palavra de Deus a todo mundo. E ele então começou a escrever. Ele escreveu primeiramente em 1851 o seu primeiro artigo, escrito para esta revista The Second Advent Review, que depois se tornaria a revista Review and Herald, que é a revista adventista que é usada até hoje por nossa igreja em todo o mundo. Ele foi editor dessa revista por muitos anos. Andrews, no entanto, não se casava. Até que um dia, várias pessoas insistindo com ele, disseram: Andrews, você precisa arrumar uma esposa. E Andrews dizia: eu não estou muito preocupado com isto. Como muitos jovens dizem isso por aqui e por ali hoje, né? Não estou muito preocupado com isto. Mas o estímulo e muita pressão fizeram com que Andrews começasse a se preocupar com este assunto. E ele se casou em 1856. Ele foi até o estado de Iowa, em Walcom, para poder encontrar o amor e a paixão de sua vida, Angeline. Angeline era mais velha que ele, mas ele, assim mesmo, se casou com ela. E da relação desse casamento, eles tiveram 2 crianças. Na verdade, tiveram mais filhos, mas eles morreram quando eram ainda garotos. E eu quero lembrar a vocês aqui, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a idade média de uma pessoa nesse período da história era de 36 anos de idade. Nesse período, 1840 a 1850. 36 anos de idade era a idade média das pessoas. Muitos morriam de tuberculose, que era a doença mais comum naquela época. E Andrews perdeu filhas e filhos com a sua esposa quando eram ainda garotos, mas esses 2, Charles, eu vou mostrar a vocês agora,
estão aqui. Mary Florence, a primeira, e Charles Melville, o segundo. É o mais velho, Charles, que era 5 anos mais velho que a sua irmã Mary. Entretanto, como lhes disse, a tuberculose era uma doença praticamente implacável. E sua esposa, Angeline, contraiu esta doença. E ela veio a falecer em 1872, 2 anos antes de Andrews se dirigir ao campo missionário para ser o primeiro pastor oficial enviado pela igreja ao campo missionário. Andrews teve que conviver com os seus filhos. Andrews teve que tornar-se o pai e a mãe daquelas 2 crianças, e ele não se casou outra vez. A despeito de muitos dizerem a ele, case-se novamente, mas ele não aceitou. Ele viveu viúvo pelo resto da sua caminhada até o último dia da sua vida. Mas uma coisa intrigava a igreja naquele período. Em 1859, Andrews recebeu uma carta de um irmão da igreja. Esta carta lhe fazia uma pergunta dizendo, escutem, será que a igreja adventista só pregará o evangelho aqui na América do Norte? Havia uma consciência missiológica entre o povo adventista de que os Estados Unidos da América continha pessoas de todas as nações do mundo e, portanto, não havia necessidade deles saírem além-mar para pregarem o evangelho. E esse pensamento dominou a igreja por vários períodos de tempo, pelo menos por 3 décadas. E certa vez, uma pergunta chegou à escrivaninha de Andrews dizendo, pastor Andrews, nós só vamos pregar o evangelho aqui na América? Como que nós vamos interpretar então a tríplice mensagem angélica? A comissão evangélica de Jesus Cristo que diz, ide a todo mundo. Mas as pessoas imaginavam que o mundo estava dentro da América do Norte. Até que, em 1874, Ellen White recebeu de Deus uma visão. E esta visão foi dada a ela quando ela estava na Califórnia, no mês de abril de 1874, quando ela ouviu a voz de um anjo dizendo aos seus ouvidos, e a sua voz desse anjo dizia, suas ideias acerca do trabalho para esse tempo são demasiadamente acanhadas. A sua luz não deve se limitar a um espaço pequeno, nem ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Deve ser posta no castiçal, para que produza claridade para todos quantos estão na casa de Deus. E agora vejam como que essa visão se encerra. É preciso ter mais ampla concepção da obra. Sua casa é o mundo. Nunca perca de vista o fato de que a mensagem é mundial. A mensagem irá com poder a todas as partes do mundo. Nada é impossível para Deus. Queridos amigos, esta visão, quando foi tomada conhecimento de Andrews, ele tomou a decisão de servir a Deus no campo missionário. E assim, no dia 15 de setembro de 1874, Andrews foi até esse porto, do porto de Boston, nos Estados Unidos, estado de Massachusetts, e ali ele se despediu de todos os seus amigos, familiares e entes queridos, que haviam ido para se despedir dele. Andrews estava na companhia de Charles, seu filho, de sua filha Mary e também de um ajudante que se tornou o seu professor, chamado Ademar Vulemier, que era o professor de francês de Andrews lá na Suíça. E assim partiram eles a bordo de um navio chamado Atlas Cunard, igualzinho a este aí. Era um navio a vapor, que era movido por pás laterais, que rodavam e faziam a embarcação se mover. Mas eles também ainda tinham algumas velas para poder direcionar e impedir que o navio tombasse lateralmente. E assim Andrews foi de Boston até o porto de Liverpool. A viagem durou cerca de 15 dias.
até o porto de Liverpool. E de lá, então, eles foram para Neuchâtel, na Suíça. A Suíça francesa. Ele foi para esse lugar em função da língua francesa. Mas, quando chegou ali, ele percebeu que não havia recursos para produzir, não havia gráficas suficientes para produzir os materiais que ele havia planejado produzir. E então ele se mudou para Basileia, uma cidade muito conhecida. É a terceira maior cidade da Suíça até os dias de hoje, porque é nessa cidade John Andrews encontrou várias gráficas e ele então começou a publicar materiais. Aqui está, amigos, a primeira casa onde Andrews morou, nos fundos de um restaurante, aqui em cima. Ele passou o primeiro ano da sua vida no campo missionário nesta casa. Muita privação, muita necessidade, longe da sua esposa, porque sua esposa havia deixado. Sua filha tinha que cozinhar, tinha que comprar pão, não falavam francês. Eles tomaram então uma decisão na família, os três: não falaremos nenhuma outra coisa, exceto a língua francesa. Se quisermos falar inglês, falaremos das 5 da tarde às 6 da tarde, 1 hora por dia, porque nós temos que ser forçados a aprender a falar a língua da região. E eles levaram alguns anos. Obviamente, Mary, ela levou menos tempo, ela se destacou, porque em poucos meses ela começou a falar perfeitamente a língua francesa e ajudar o seu pai na correção e na escrita dos materiais que ele publicava na língua francesa. Aí está a Basileia, a cidade de Basel, ou Basileia em português, Basel em francês, ou em alemão, desculpem. Basel é a cidade, terceira cidade, como disse a vocês, maior da Suíça. Aqui está o rio Reno, que passa debaixo desta ponte. Esta foto é exatamente da década de 1880, período em que Andrews viveu na Basileia. E ali ele passou por muitas vezes sobre esta ponte que existe até os dias de hoje em Basileia. Andrews, nesse período, foi uma pessoa que escreveu centenas de artigos para publicações em vários periódicos da Igreja Adventista. E ele, nesse local, era ajudado pela sua filha, que era tradutora e revisora, e pelo seu filho, Charles, que era tipógrafo, trabalhava na tipografia, ajudando o papai a escrever e a publicar os materiais. Em julho de 1876, vocês não podem conseguir ver tudo aí, esse aqui é o jornal Os Sinais dos Tempos, que foi publicado na língua francesa. Andrews publicou esse jornal com o auxílio da sua filha e do seu filho. Esta é uma cópia do primeiro número, volume 1, número 1, de 1876. Aqueles que forem ao Centro White poderão conhecer esse original. Nós temos um original desse número, é uma pérola preciosa da Igreja Adventista. Temos aqui no nosso centro, você poderá conhecê-lo se você visitar a nossa exposição. Então, foi publicado em julho de 1876. Esse jornal se tornou tão conhecido que ele foi distribuído em 24 países da Europa e nos 4 continentes da Terra. 200.000 exemplares desse periódico foram publicados durante o período em que Andrews passou ali na Suíça. Esta é a última casa de Andrews. Ele morou somente em 2 endereços na Suíça. Aquela casa e esta. Ele morava exatamente neste quarto aqui em cima, superior direito. E esta foi a segunda e definitiva casa em que ele morou com a sua filha. Como nós vimos na história que foi encenada aqui, Mary, uma garota frágil, ela aos poucos foi sendo desgastada pelo tempo. E aos 17 anos de idade, amigos, ela começou a sofrer de uma tosse que não tinha fim. E ao tossir,
Seu pai perguntando a ela, dizendo: o que você tem, filha? Ela disse: papai, eu estou com uma febre, alguma coisa, mas logo vai passar, papai. Mas a sua tosse não passava, não passava. Até que em dado momento ela percebeu que ela estava doente. E seu pai tomou as devidas providências. Seu pai pensou em levá-la para aquele que na época era o maior e mais habilidoso e talentoso médico da Igreja Adventista, o Dr. Kellogg. E assim, em meados de 1878, esta é uma foto do sanatório de 78, Battle Creek. Andrews levou sua filha ao Dr. Kellogg e entregou sua filha aos seus braços. Dr. Kellogg, nessa época, tinha 26 anos de idade. Já era médico, extremamente talentoso. Ele tinha vários costumes, dentre eles, ele tinha uma bola de meia velha e uma agulha na mão com linha. Ele passava o dia inteiro dando pontos naquela bola de meia. Ele foi capaz de inventar vários tipos de pontos para poder fazer a cicatrização de cirurgias. Ele fez 22 mil cirurgias, nenhuma delas houve infecção hospitalar. Um grande fenômeno da medicina, foi inventor dos sucrilhos Kellogg's, do peanut butter que tantos vocês gostam, da pasta de amendoim. Foi também inventor do glúten, que vocês gostam também. Não tem nada a ver conosco, né? Ele inventou isto. E ele inventou essas coisas, sabe por quê? Porque as outras que a gente gosta, os seus pacientes diziam: Dr. Kellogg, quando eu como isto, a minha digestão não se processa. Então ele começou a estudar e a pesquisar alimentos em que a digestão era rápida. Dentre eles, os flocos de milho, os sucrilhos, que você come e a digestão se processa rápido. E outros alimentos que são de fácil digestão. Assim, Dr. Kellogg pegou e examinou a sua filha, a filha de Andrews, Mary, e ele também confirmou que ela estava com tuberculose. E queridos, naquele hospital que eu mostrei a vocês, num desses quartos que está aqui, Dr. Andrews se colocou ao lado de sua filha, tuberculosa. As pessoas passavam pelo quarto e diziam: Dr. Andrews, saia daqui, o senhor vai contrair tuberculose. Ele disse: não, eu não posso sair, porque minha filha não tem ninguém por ela, sua mãe se foi. Eu tenho que ficar com ela, ao lado dela. E ele fielmente permaneceu ao lado dela, com a sua cabeça no seu colo, cuidando e zelando de sua filha. A despeito de todos dizerem: saiam do quarto, saiam do quarto. Mary veio a falecer, e seu pai a enterrou. E como foi lido na peça, eu não vou repetir isto, mas eu só vou destacar esse último pensamento que diz: ela adoeceu quando seus serviços haviam se tornado muito valorosos. E eu quero destacar esses 3 pontinhos aqui. Eu vou falar sobre esses 3 pontinhos ao final da mensagem. Me lembrem deles. 3 pontinhos. Ela se foi quando ela estava sendo extremamente útil, com 17 anos de idade. Andrews, aflito, abatido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Um amigo chegou para ele e disse: escuta, Andrews, parece que Deus se tornou insensível a você. A mão de Deus não é sentida em sua vida, Andrews. Mas, queridos amigos e irmãos em Cristo, me escutem com toda atenção. São nos momentos de lutas, dificuldades, tribulações, que Deus se manifesta em nossa vida. Deus não deixa nenhum dos seus filhos ser desamparado. E no momento de aflição, de angústia, Deus se manifestou a esse homem, por meio da serva do Senhor. Deus concedeu uma visão a Ellen White sobre a vida de Andrews. E vejam o que Deus comunicou a ela sobre Andrews, dizendo: foi-me mostrado que você estava cabisbaixo e pesaroso ao levar Mary até o cemitério.
então eu vi que o Senhor olhava amorosamente para você. Vi o doador da vida vindo e a sua esposa e filhos ressurgindo de seus túmulos com o esplendor da imortalidade. Aquela mensagem foi como um bálsamo que caiu na hora em que Andrews mais precisava de uma palavra de conforto. E a carta foi assinada por Ellen White dizendo: sua irmã que compartilha da sua dor. Mary morreu no mês de novembro, dia 27. E dezembro, dia 5, a carta estava nas mãos de Andrews. Alguns dias depois. É assim que Deus trabalha, meus amigos. Voltando para a Inglaterra, para a Suíça, na companhia de seu filho, Andrews poderia ter dito: Senhor, basta, eu não quero mais saber do campo missionário, já perdi minha esposa, já perdi minha filha, eu vou ficar na minha terra, eu não quero mais voltar para o campo missionário. Mas, queridos, isso não era parte da natureza de Andrews. Andrews era um homem de fibra, dedicado, zeloso, amoroso. Ele pegou a embarcação e voltou novamente para a Suíça para dar continuidade ao trabalho que Deus havia lhe desafiado. E assim, o seu filho Charles voltou com ele para poder continuarem a trabalhar. E seu pai disse do seu filho Charles, ele disse: eu não saberia como viver sem ele. Não saberia. Eu não sei se o seu pai poderia dizer isso de você em algum momento da sua caminhada. Eu não sei se eu viveria sem meu filho, de tanto que eu o amo, de tanto que ele me traz alegria, de tanto que ele me é útil, de tanto prazer que ele me traz como filho, como filha. Assim disse o seu pai a respeito do seu filho Charles. E, queridos, como nós vimos nesse drama antes da mensagem, Andrews também contraiu a sua doença, ficou doente, começou a tossir em 1882. E assim, em dada circunstância, na sua fragilidade, ele ficou tão magro, que ele mal conseguia ficar em pé. Mas ele fazia uma força tremenda para poder todos os dias descer do seu piso da casa até o piso térreo, a fim de continuar escrevendo as cartas e também compondo os escritos dos artigos do seu jornal. Mas abatido e fragilizado em 1883, Andrews, certo dia, se levantou com a ajuda de um companheiro, e ele foi até a parte de baixo para tomar o café. E quando ele chegou diante da mesa farta de alimentos, ele disse o que está na tela: ah, se pelo menos eu pudesse me obrigar a comer, eu teria forças para continuar. Andrews não tinha fome, porque ele estava doente. Não conseguia comer. E assim, não tinha energias para poder continuar a trabalhar. E em face à sua fraqueza, amigos, nas últimas horas de sua vida, Andrews, reunido na casa, nesse local, vários irmãos da Europa, sabendo da sua doença, da gravidade daquela enfermidade, se reuniram ao redor da sua cama para poder orar por ele. E antes da oração, num domingo de manhã, Andrews disse: por favor, tem uma última coisa que eu preciso fazer. Uma última coisa. Tragam-me um pedaço de papel, que eu quero nele escrever as minhas últimas palavras. Quais seriam as palavras de Andrews? O que Andrews reservava para a igreja? Andrews havia guardado uma coisa para a igreja.
ele pegou o pedaço de papel e nele ele escreveu: deixo $500 para a missão da Europa. Deixo $500. Era tudo o que ele possuía em suas reservas. Ele não possuía mais nada, absolutamente nada. E tudo que ele tinha, deixou para a causa, a obra da pregação do Evangelho. $500. E assim, amigos, enquanto eles estavam orando em volta de Andrews num domingo de manhã, se ajuntaram, colocaram a mão sobre a cabeça do pastor Andrews. E ao eles orarem, quando eles proferiram o amém, o pastor John Andrews havia descansado no Senhor em meio às palavras daquela oração. Enquanto oravam, ele descansou. Assim foi a história desse pioneiro, John Nevins Andrews. Mas nessa noite, queridos, eu queria mostrar a vocês o local onde ele foi sepultado. Essa foto foi tirada por um dos alunos do seminário recentemente. Aí está a sepultura. E sabem vocês onde ele foi sepultado? Exatamente no local onde ele dedicou o melhor da sua vida, no campo missionário. Ele não pediu para ser sepultado em outro lugar. Sepultado exatamente na Suíça. E queridos, hoje a igreja preparou um monumento em homenagem a esse grande pioneiro, que está em frente à igreja da Andrews University. Não sei quantos conheceram esse monumento, chamado Monumento Andrews. Esse monumento tem uma frase que diz aqui: legado de liderança. Ele nos deixou um exemplo de um legado de liderança. E assim, queridos, eu encerro esse momento com os 3 pontinhos que eu fiz menção a vocês. Quando Andrews estava escrevendo o dia da morte de sua filha Mary, ele relatou em seu diário as palavras que estão escritas aqui, que você não consegue lê-las, mas eu vou ler rapidamente, onde ele diz: ontem pela manhã, às 4:30, a minha querida filha Mary faleceu, e diz aqui, essa minha filha me ajudou muito na Europa, mesmo quando passávamos por privação. Eu queria que ela enfrentasse tudo com invencível coragem, com paciência, fé e experiência. O que ela sofreu lá fez com que caísse com uma tuberculose. E agora vem o final do seu diário que diz: ela adoeceu quando seus esforços haviam se tornado muito valorosos. 3 pontinhos. E agora Andrews faz uma pergunta que eu quero deixar com vocês nessa noite. A pergunta de Andrews é: quem se levantará para tomar o seu lugar? Quem? Onde estão os jovens dessa escola, que se levantarão para serem aqueles que vão dar continuidade a esta obra? Onde estão eles? Jovens, rapazes e moças. Ela morreu com 17 anos de idade, na fase mais bela da vida. E eu pergunto a vocês: quem se levantará para poder tomar o seu lugar? Jovens, amigos, queridos alunos, Deus conta com você
Você que poderá ser uma esposa de pastor, uma esposa de um professor ou uma professora. Você que poderá ser um engenheiro, um advogado, um médico. Você que poderá ser um administrador, um contador. Você que poderá ser um tradutor, um professor de letras, de tantas outras áreas. Deus pode usar você, se você assim o desejar. Eu queria passar a vocês um vídeo, e nós vamos encerrar esse momento. Nós temos um vídeo especial, e eu queria que você agora atentasse para ele. Apaguem as luzes aqui da frente. De Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, brilhando através dos tempos. Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo exemplo de vida e o testemunho desses homens e mulheres que foram heróis da fé para poderem conduzir a palavra de Deus e darem um testemunho de Jesus Cristo
no exercício de suas funções. Nós te louvamos pela experiência de John Andrews, dedicado e fiel servo, que entregou toda a sua vida, seus dons, seus talentos, seu tempo, suas forças e energias para pregar e anunciar a volta de Jesus no campo missionário. Aqui estão, ó Pai, um grupo de homens, de mulheres, de jovens, rapazes e moças que têm sonhos e planos na vida. Permita, ó Deus, que entre eles Tu possas despertar o desejo de entregarem a sua vida a Jesus, de entregarem os seus talentos e seus dons completamente a Ele, para o Teu serviço. Usa-os, ó Pai, transforma-os como heróis da fé, manifesta o Teu grande poder, para que a obra que os pioneiros começaram, nós possamos concluí-la pelo poder do Teu Espírito. Despeça-nos agora com a Tua bênção e conceda-nos a todos um feliz sábado. Em nome de Jesus, amém.